Olá, que bom estarmos em mais uma classe da Escola Sabatina. Como é que foi a tua semana? Olha, da última vez que nós nos vimos, eu falei até a próxima semana. E esse até a próxima semana, como é que foi? Como é que foi com Deus? Como é que foi com os amigos? Foi bem? Está lembrando ainda da lição que nós temos que aprender cada vez mais a ter contato com a palavra de Deus, porque muitos enganos apareceria por aí? Você compartilhou com seus amigos para eles aprenderem também? Falou de Jesus para alguém? Amém. Se não, olha, nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus a cada dia. E a nossa lição da Escola Sabatina nos ensina de maneira mais simples, mais fácil. E olha que gostoso está sendo aprender sobre o grande conflito entre o bem e o mal, aonde nós estamos envolvidos. Eu estou envolvido, você está envolvido, seus amigos estão envolvidos, seus familiares estão envolvidos. Então é bom a gente falar para todos da vinda e da esperança que é Jesus Cristo, tá? Mas é muito bom ter você aqui. Compartilhe com seus amigos, indique o nosso canal, fala para as pessoas daquilo que você tem aprendido aqui, para que elas também vibrem o coração como nós vibramos sempre que estudamos a lição, né? E essa lição está boa, mas pena que nós já estamos na lição número 11. Falta só mais duas, a 12 e a 13. E eu faço aquela perguntinha, você já pediu a lição do trimestre que vem? Vai ser uma lição linda também, eu já recebi a minha. Não, marca aí, Kevin, bota aí, Kevin, eu quero minha lição, manda para a gente que a gente vai mandar a lição para você, tá? E outra coisa também, não esqueça do grande conflito. Se você não tem esse livro, se quer dar para alguém esse livro, ou se sabe o endereço da pessoa, passa para o Kevin, que o Kevin vai mandar para a pessoa, direto para a casa dela. Receber, e nós vamos escrever aqui, um presente de alguém que te admira, de um grande amigo, tá bom? Ok? E eu tenho o privilégio de estar aqui agora com meus dois grandes amigos, Joel e Elton. Como é que vocês estão? Epa, vamos bem. Bem mesmo, Joel? Glória a Deus. Oh, maravilha. Graças a Deus. E você, está bem? Estou ótimo, graças a Deus. Nossa, então o negócio aqui vai pegar fogo hoje, vocês estão tudo muito bem. Depois de uma lição dessa, não tem jeito de ficar bem. Né? Não ficar bem, tem E olha, vou falar para vocês, como essas lições estão chique demais, né? Oh, muito. Na semana passada, nós estudamos sobre o espiritualismo, né? E teve lá na parte de quinta-feira, já puxou a sardinha para nós, já, para a lição de hoje. E interessante como Satanás está enganado as pessoas com relação da obediência, com relação ao estudo da palavra de Deus, em relação a essas coisas, né? Como a gente tem que estar em contato com Cristo, né? Muito verdade. Muito bom. Nós vamos agora entrar, você já sabe, naquele momento especial, aonde nós vamos orar para que Deus abençoe, abra nossa mente, que Deus nos dê a iluminação do Espírito Santo, para que a gente abra a lição de forma assim, bem didática e sejamos o mais assertivos possíveis. E você vai estar orando por isso também, né? Para que Deus nos ajude, para que você também abra sua mente e você também aprenda mais. E ore por nós, pelo Kevin, que sempre está com a gente, pelos nossos familiares. Enquanto o Elton estiver orando, intercedendo por você e por nós, esteja ali também, coloque na mão de Deus tudo aquilo que você deseja que Deus realize na sua vida. E tenha certeza, se for bom para você, se for para a salvação sua, Deus vai realizar. Você ora para a gente, Elton? Vamos orar. Pai querido, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Agradecemos por essa lição maravilhosa. Amém. E rogamos que Teu Santo e Poderoso Espírito nos ajude mais uma vez, Senhor, que possamos compreender e possamos colocar em prática em nossas vidas o Teu querer. Amém. Nos prepare para a Tua volta, por tudo que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Esteja abençoando de maneira especial nossos amigos, aqueles que nos assistem, que eles sintam a Tua presença, que sintam a vontade de buscar a Ti e que Teu Santo Espírito os guie e lhes leve à vitória em Cristo Jesus, Pai. Obrigado por tudo, pedimos a Tua presença e sentimos ela aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. E como é que está o seu João, dona Zaya? Estão bem, estão lá. Manda assistindo, um beijo pra eles, tá? Assistem, gostam muito de ver você falando, Joel. Palhaçada aqui. E eu levo pro chão de orelha. Não, isso aí você não fez certo, não. Ah, é? Então não vou lá, não. Tô brincando. Se o Elton que acertia pro chão de orelha, eu vou ser um porrete, eu não vou ser o... Mas... E a tua mãe, como é que tá? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Manda um abraço para ela, tá? Obrigado.
Um abraço para Dona Maria. Eita, não, você dá, Dona Maria, um abraço para ti, tá? E um abraço para todos vocês aí, tá bom? E no mais assim, eles estão bem mesmo. Estão bem, graças a Deus. Que bom, Então, beijão para eles. A gente gosta muito deles. Eu tenho que tirar cara, assim, eu falo para Mike, a gente tem que ir lá. Há quase um ano que nós fomos lá, mas nós estamos tirando um tempinho. Nós estamos mudando algumas rotinas para a gente visitar os amigos, né? Conflito eminente. A lição dessa semana é conflito eminente. Você que está aí pensando, mas que conflito isso? Já você vai ver que conflito é esse e você está no meio dele. E a lição ela vem nos preparando. Sabe qual é a beleza da profecia? A profecia é Deus te avisando de antemão o que vai acontecer para que você esteja preparado. Olha que coisa maravilhosa. É como se fosse um ladrão que ligasse para você e falasse, ô, tudo bem, tudo jóia? Às 9 horas da noite eu vou roubar a tua casa. O que você vai fazer? É Jesus te avisando, olha, às 9 horas da noite, ou seja, meia-noite desse mundo, coisas terríveis acontecerão. Mas se você estiver comigo, fique firme, que eu vou estar com você e nós vamos aprender coisas fantásticas nessa lição. Meninos, conflito eminente. E o verso dessa semana tem a ver comigo, certo? Não sei se você tem essa palavra, eu já até caí no conflito. Olha só, santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade. A verdade. Ou seja, o desejo de Deus é que nós sejamos santos, né? E eu sou tão santo, Joel, que até no nome eu estou carregando. Parabéns. Quando você morrer, nós vamos te canonizar. Não faz isso, não. Joga no mar. Faz o que nem fizeram com o Bin Laden, não faz isso, não. Mas, brincadeiras à parte, olha o que Deus deseja para cada um de nós. Sabe, quando eu vejo esse verso assim, eu fico pensando que os planos de Deus para mim, para cada um de nós, para você que está aí em casa, está no trabalho, está na rua, você que às vezes está num carro ouvindo a gente, ou você que nem está ouvindo direito, mas está lá ligado, Deus tem um desejo para você. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então eu já vou lançar uma pergunta para vocês que é a seguinte: qual é o papel da palavra de Deus nesses últimos dias? Eu gosto de ver, assim, de responder algumas perguntas ou entender algumas perguntas, analisando ela de forma contrária. E a lição acabou que nesse apanhado geral da lição aí, a gente teve um exemplo bem claro. Você está me perguntando sobre o papel da palavra de Deus, certo? Sim. Principalmente no tempo do fim. Lembra quando nós estudamos sobre a Revolução Francesa na lição? Sim. E qual foi o papel, qual foi o efeito de se ter retirado a palavra de Deus? Uma desgraça, né? Um caos total, né? A Bíblia vem dizer para a gente que o meu povo perece por falta de conhecimento. Onde não há profecia, o povo se corrompe. E nesses últimos dias, a importância da Bíblia, ela sempre foi importante, mas diante do que a Bíblia apresenta para nós vamos ter, ela tem uma importância, né? Ela ganha uma importância maior ainda, justamente porque hoje nós temos a Bíblia liberada para todos e a gente tem com isso vieram muitos enganos. Então, o papel dela hoje é fundamental. Né? Não a leitura, mas o estudo. O estudo dela, né? Ô, Elton, uma vez eu li uma frase que dizia o seguinte: alguém duvidando de que atrocidades como na Idade Média aconteceria, porque agora o homem está mais sábio. Quando você olha o João acabou de falar, a palavra de Deus está em todas as casas, está em todo celular que queira, todo iPad, se quiser, em qualquer lugar. Como está o ser humano com essa grande potencialidade de sabedoria que é a expansão da palavra de Deus? Está melhor mesmo ou está virando uma atrocidade? Era para estar melhor, né? Se estivessem buscando o quê? A verdade, né? Mas existe tanta mentira por aí, né? Isso é... E eu acho que nunca teve tanta Bíblia no mundo igual tem agora, né? Mas as pessoas não têm por ter, né? Não abrem, não lê. Quando Jesus fala, né, a verdade é o que? É a palavra de Deus. O único meio de nós não sermos enganados e fugirmos da mentira é o quê?
buscarmos na palavra de Deus. É verdade. O mundo está do jeito que está por causa de quê? As pessoas não estão buscando a verdade. Muita Bíblia aberta e pouca Bíblia lida. É. Ou estudada, né, Joel? Agora, olha o que o salmista, no Salmo 119, 127, o que ele diz? Olha só. 127. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Ou seja, não tem nada mais importante que isso. Os homens estão aí matando por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa disso. Mas a palavra de Deus é muito mais importante que qualquer coisa desse mundo, não importa. Então, assim, está disponível para todos nós, né? E nós temos todas as condições de estarmos andando na verdade e sermos pessoas que sejam abençoadas e felizes nesse mundo. Tanta coisa ruim acontece. Interessante que na Meditação Exaltai, 19 de agosto, diz assim: o essencial para a obra bem-sucedida é o conhecimento de Cristo, pois esse conhecimento dará sólidos princípios de justiça, comunicará um espírito nobre e altruísta, como o de nosso Salvador, a quem professamos servir. Ou seja, mais semelhante a Jesus só tem um jeito, né? Estudando a palavra de Deus, tendo contato com ela. Não adianta, não adianta cantar aquele hino lindo que tem no Inário Adventista. Mais semelhante a Jesus é o que eu mais desejo na vida. Não adianta se esse desejo não passar de um hino. Exato. Tem que ser um estilo de vida, né? Pois é. Nós já vamos entrando agora na parte de domingo. Joel, eu quero já começar assim de sola para vocês dois aqui. Quero ver se vocês sabem estudar a mesma lição. Qual será o tema principal do grande conflito? O mesmo, desde o princípio. Sei lá coisa para responder. Ô Elton, dá nele aí que você está pertinho. É importante que a gente saiba isso. O tema sempre foi o mesmo. Sério? Sim. Lúcifer, né? O surgimento do mal surge no coração de Lúcifer, sem explicação, a gente já estudou isso aqui em algumas lições, mas ele almejava algo, que era o lugar de Deus. E Deus, ele é santo, e Deus, ele sempre foi adorado. E o desejo de Lúcifer é o quê? Tomar o lugar de Deus e ser o quê? Adorado, sempre foi esse. Nunca mudou. Na tentação no deserto, ele teve a audácia, né, de falar para Cristo o seguinte: se prostrado me adorares, né? O cara era arrogante demais, né? Se prostrado me adorares. Então, quando nós olhamos para o conflito e conforme ele vai escalando e até os dias atuais e a lição apontando para o fim dos tempos, a adoração é o ponto central. Esse é o ponto central do grande conflito. Esse também é o ponto central do livro do Apocalipse, viu? É interessante que a gente... Adoração. Interessante que a gente pegar do Gênesis Apocalipse que você falou, né? Adoração. Ou adora a Deus ou adora ídolos, né? A nação de Israel, ela foi levada a uma idolatria imensa. Eles tiveram revelações especiais de Deus. Deus estabeleceu o tabernáculo entre eles para estar no meio deles, para Deus se revelar a eles e eles adorarem o verdadeiro Deus. Entraram na terra prometida, Deus deu as orientações do verdadeiro culto, mas o que aconteceu? Eles adoraram a quem? Adoraram a Baal, a Astarote, a Será e os outros deuses que que adorando aqueles deuses ali de forma, né, por tabela, eles estavam adorando a quem? Ao diabo, né? Aos demônios. Porque, como diz a Bíblia, né, são deuses de pedra e pau, que não fala, não sente, não anda. Não, é Isaías, né, que fala assim, né? O homem vai lá no mato, pega a árvore, um pouco vai para a lenha, um pouco é banco de sentar, e depois dá para o cara faz um santo e ele tá adora. É sabedoria isso? Não, de jeito nenhum. Mas é a estratégia do inimigo isso, né? A gente vê, o Joel falou do povo de Israel, né? Como que se corromperam. Mas a igreja tradicional também, né? Sim. Também. A igreja tradicional, você vê que o inimigo sempre usa a mesma estratégia, né?
fazer você deixar de adorar a Deus e adorar o quê? Ao ser humano mesmo. Por isso que Jesus falou o quê? Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a quem? Segue a mim, né? A Jesus, né? E Jesus está onde? Ele fala por nós através da palavra. Por isso que a palavra santifica a todo aquele que segue o caminho de Jesus, né? Então, já que você está falando, já que continua aí, obediência tem a ver alguma coisa com adoração? Não. Tem a ver. Obediência? É. Tudo a ver. Sério? Tem que Por ter. quê? Ué, porque tem. Aquele que ama, obedece. Sim. Né? Não obedecemos por interesse, por querer alguma coisa, mas porque Jesus nos amou. Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Obedecer. E a lição traz o quê? O que vai se tornar o centro do grande conflito, né? Que está aqui na introdução. Qual que é o dia que é dedicado para a adoração do Deus Criador e mantenedor? O que está na Bíblia? É. Sábado do 7º dia. Pois é. E o inimigo quer que você adore o quê? Segundo eles, o nome é igual. Sábado, mas é o primeiro Dia da semana. Agora, tem um porquê do sábado ser um ponto de adoração, né? Qual é o ponto principal do sábado ser um ponto de adoração? Qual que é o X da questão ali? Por que o sábado é um ponto especial de adoração? Por quê, Joel? Porque ele revela, certo? Deus como Criador. Se ele é criador, ele tem direito, não tem? Sim, porque o sábado foi estabelecido para celebrar a Criação. E, por exemplo, no Apocalipse 14, versos 6 e 7, diz que, né, vinda é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Adorai aquele que fez. Quem fez? Pai, Deus Criador. Pai, Deus Filho, Espírito Deus Santo. Criador. Ele fez. Então, o sábado constantemente Lembra, leva né? os nossos pensamentos à adoração e à adoração verdadeira do Deus Criador. O sábado, ele também tem esse aspecto, né, de no tempo do fim se tornar crucial na fidelidade à adoração. E eu estava lendo um livro, eu não me recordo agora qual livro que foi, e o autor estava dizendo sobre os adventistas herdaram o sábado dos batistas do 7º dia. E cadê os batistas do 7º dia hoje? E quando os adventistas herdaram, que tamanho que era esse povo adventista? Minúsculo. E quem são os adventistas do 7º dia hoje? 218 países. E onde está o sábado na adoração dos batistas do 7º dia, hoje? E onde está o sábado na adoração dos adventistas do 7º dia, hoje? O sábado, ele se moveu na nossa adoração? Ele ampliou, ele foi ampliado, a ênfase dele hoje, ela é maior do que era antes? Como é que é? Eu acredito que a ênfase hoje ainda seja maior. Maior, ainda mais que nós estamos caminhando, porque o Alto falou que não vão querer substituir, né, Alto? Mas aí que está o ponto. Por que a adoração, o reconhecimento do sábado como mandamento, nós adorarmos a Deus no sábado e continuar com essa doutrina, levando ela, doutrina tão impopular, levando ela. Por quê? Porque o sábado, para nós, ele tem um aspecto escatológico. Nós entendemos que no final dos tempos... Não é só um dia, como uma questão, né, de não dia de adoração, que isso já é tudo. Mas só que no final do tempo nós vai ser um dia de que teste. É isso, Elton? Exato. Por direcionar para a adoração ao Deus Criador, nós teremos, né, essa questão escatológica no final dos tempos. E isso... Tá, então, quero pedir o seguinte. Todo mundo vai adorar o sábado do primeiro dia, que é o sábado errado? Todo mundo? É. Não, todo mundo. É? Não. Quem que não vai? Vai quem guarda os mandamentos de Deus e tem o amor de Jesus no coração. Então isso está lá em Apocalipse, não está? Tá. 12, 17, 14, 12. Mas é uma questão assim, a gente vê o porquê de Satanás odiar tanto o sábado, né? E quem guarda o sábado, né? Porque é o grande conflito
em que o final a gente sabe o que vai acontecer, né? O inimigo já está derrotado, mas ele quer fazer o máximo possível para as pessoas não entenderem que o sábado é o dia do Senhor. E esse grande conflito está estampado bem claro no livro de Apocalipse, né? E que quem que no final vai alcançar a vitória? Aquilo que você falou. É o importante obedecer ou não? É o importante obedecer, mas o motivo da obediência tem que ser entender que Jesus fez tudo por nós e nós fazemos tudo por ele. Você está tocando uma coisa muito que a gente tem que entender, Elton, porque uma coisa é você guardar por guardar. Ah, meu pai me disse, minha mãe me disse, meu avô era assim, minha avó era assim. Como uma vez um amigo meu da Assembleia de Deus falou assim: Jefferson, o que vocês pregam é a verdade. Eu sei que vocês pregam a verdade. Mas Cesário, por que você não guarda a verdade então? Não, meus pais sempre foram dessa igreja, sempre fui dessa igreja. Ou seja, uma coisa é eu guardar porque mamãe e papai ensinaram. Quando chegar no dia da prova, o guardar porque mamãe e papai ensinam vai adiantar? Não vai. Existe uma questão aí. A pessoa não precisa sair da igreja dela para guardar o sábado. Não, né? Só que vai ser muito mais difícil para ela. Ela pode comungar ali, né, ter os relacionamentos dela numa comunidade e guardar o sábado. Eu tenho aqui em Paraguaçu uma católica que guarda o sábado. Sim. E diz que é o dia mais abençoado da vida dela. Olha o que o sábado pode fazer pela sua vida. Vamos falar agora de descanso, de alívio, de interligação com Deus. Além de estar no dia certo, ele faz bênçãos maravilhosas, né? Na crise vindoura, Elton, o que espera os seguidores de Jesus, os guardadores do sábado? Aqueles que vão ter a fé de Jesus, né? Esse mesmo que fala lá, testemunho de Jesus e o mandamento de Deus. Como é que vai ser essa crise final? Eu sei que o Joel já vai entrar nisso também. Mas, Joel, Elton, me fala aí, como é que vai ser? Esse povo vai estar numa boa, vai estar tranquilo? Como é que vai ser? O mundo vai aceitar eles guardando a verdade? Como é que vai ser? Vai ser pesado, né? Satanás não vai deixar muito. Por barato, não? Não vai, não. Ele vai querer. Porque desde o começo ele faz isso, né? E a gente vê que aconteceu em Roma pagã, que fala a lição aqui, né? Roma pagã perseguiu muito os cristãos. E continuou depois na Roma papal, né? Dos 1260 anos que nós estudamos. Foi a Roma papal que fez, né? Foi a Idade Negra, né? A parte, né, da história mais terrível que teve de perseguição. Então, ele sempre vai usar. E no tempo do fim, a crise vindoura que fala, né? Vai acontecer a mesma coisa. Vai voltar a perseguição. Vai voltar a querer destruir aquele povo que faz o quê? Faz da vida a obediência a Deus. E ao contrário do que está sendo falado há muito tempo aí, né? Então, o que a gente vê assim, nessa crise? Apocalipse 13, né? Trazendo para nós, né? O que vai acontecer? Tem besta, né? Tem coisas aqui, coisas assim que a gente fala, o que é isso? Besta? Besta é poder, né? Isso. Um poder que vai fazer o quê? Vai perseguir o povo de Deus. E vai usar o quê? Primeiramente o engano, depois, como não vai conseguir enganar um povo que guarda os mandamentos e tem o amor de Jesus, vai usar a perseguição. Né? E sempre ele usou a mesma coisa, né? Joel, eu sei que você gosta do Apocalipse demais. Eu sei que chega aí, Apocalipse 13, 14, aqui é contigo. Me fala uma coisa, poderá o povo de Deus se manter firme mediante essas provações que vão vir, Joel? Tá, vamos lá. Eu queria só fazer um comentário aqui antes. Situaliza isso. A lição está mostrando uma sequência interessante. O primeiro ponto da lição, ele mostra fidelidade. Fala sobre adoração. Esse é o primeiro ponto que a gente estudou na parte do domingo que a gente viu. O ponto ali da parte do domingo mostra adoração. É o cerne do grande conflito. Então, existe e sempre existiu um povo que, em seus momentos, foram fiéis a Deus, certo? Na adoração verdadeira. Na parte de segunda, a gente vai entrar
na consequência Da fidelidade deles, né? na consequência que vem sobre a vida do verdadeiro adorador. Então, aqui, a crise vindoura. Nós temos exemplos, e aí a Bíblia inteira mostra esses exemplos, a gente pega o primeiro, Caim e Abel. Um decidiu o quê? Adorar a Deus verdadeiramente, como Deus pedia. Ali já se mostrava o centro, né, do grande conflito, a adoração verdadeira. E a morte veio por causa disso, né? E ele foi perseguido, certo? Foi morto, né? Foi o Caim usado pelo inimigo e ele foi perseguido e morto. No tempo do fim, o ponto não muda, é a adoração verdadeira. Engraçado que nem a reação do ímpio muda. Também não, ela vai ganhando uma força maior, porque aí entrou o poder político, entraram influências maiores. Até o ponto de querer matar, né? Olha, Porque a Bíblia diz isso aqui, ó. o ser humano não muda, né? Muda, como diz assim, só muda o endereço. 2 Timóteo 3,12 diz assim, ó, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Isso aqui é uma afirmativa. Quem quiser viver piedosamente, verdadeiramente, adorando de verdade os princípios que o Evangelho coloca, né? Tudo aquilo que Deus nos pede, vai sofrer perseguição. E no tempo do fim, isso não vai ser diferente. Então, o povo de Deus, ele tem garantias, né? Deus, ele diz o quê? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se passares pelas águas e pelo fogo... E tem um hino tão bonito, né? Se passarem pelas águas. Então, nós temos garantias, porque... Agora, tem algo interessante. Nós lemos em Apocalipse 12, 17, 14, 12, diz assim, ó, que as características do povo de Deus no tempo do fim são os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus e têm o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos, como que a igreja está com isso? Agora, e a fé em Jesus? A fé de Jesus. A fé de Jesus, a lição trouxe para nós aqui, é algo que vai nos habilitar a passar pelas provações. E temos que ter essa fé vibrante, né? É a oração e o estudo da palavra de Deus que dá a nossa fé vibrante. Eu sei que está de olho em alguma coisa. Não, aqui a lição traz assim para nós, ó, que os fiéis terão fé em Jesus, como o Joel disse, que é uma fé tão profunda que confia quando não consegue ver e persevera quando não pode entender. Não, que fé. E isso aqui é um dom de Jesus recebido, né? Então, assim, as pequenas provações que nós passamos agora, pequenas ou às vezes até grandes que nós passamos, estão nos preparando para quê? Para isso, né? Aumentar a nossa fé em Jesus. A gente fica chorando, resmungando. Porque coisas terríveis estão por vir. E quem que vai perseverar até o fim? Aquele que tem amor em Jesus. Isso é um motivo de grande preocupação no mundo religioso hoje, porque o evangelho que tem sido pregado hoje não aponta para dificuldade. Não. Só para coisa boa. Nenhuma. As pessoas já não estão sabendo, por si só, lidarem com decepções. Agora, quanto mais quando elas se entregam a um Deus que dá tudo para elas. Segundo dizem, né? As pessoas estão saindo da igreja por quê? Lá no banco lá estava muito duro, não gostei daquela igreja, não. O irmão lá é muito cara fechado. É isso e aquilo. E aí, se a gente for procurar desculpa para não sair da igreja, tem milhões, né? Então, assim, existe a geração do tempo do fim que está proposta para ela a maior perseguição, o tempo de angústia, qual nunca houve. Como que ela está sendo preparada para passar por isso? E o pior de tudo, que a gente, não sei se já pode entrar no próximo tema, o pior de tudo é assim, está sendo nos preparado uma geração Nutella, criada em, como é que fala? Em areia antialérgica. Olha só, para uma crise, segundo a Bíblia, a qual nunca houve. Aqui, Jefferson. Olha só. Por isso que a gente vê que o inimigo está usando isso. Mas Ellen White fala que pessoas não suportariam o que está por vir. Mas
E graças que Deus levará muito aos descansos, né, por causa disso, né? Mas Exato. existe uma responsabilidade muito grande sobre quem está no púlpito, sobre os pastores. Sobre os pais. São muitos pastores hoje, eu estou falando do mundo religioso no geral, eles têm pregado o que... acho que na parte de sexta-feira se diz assim que nós precisamos estar bem atentos às mensagens. Aqui, ó, diz aqui, ó, que antes de aceitar... Na sexta-feira, a última frase da sexta. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos conferir se há um categórico. Assim diz o Senhor. E nos púlpitos, nós não temos visto isso. As doutrinas que estão sendo pregadas são doutrinas de homens que estão fazendo o quê? Amaciando. Mas sabe aquele textinho que tem lá na Bíblia? E falaram de paz, paz. Para mim, isso, você me perdoa. Não tem nada a ver com o mundo político, não tem nada a ver com... Para mim, isso é dentro do mundo religioso. Sim, com certeza. Pastores, para ver, vamos criar um evangelho hoje inclusivo. Tudo é na paz, não existe, não pode haver conflito. Não e pode de repente, decepcionar ninguém, não pode magoar ninguém. Interessante, né? Como a gente tem que ficar de olho aberto, né, Elton? Por isso que é importante estudarmos o que é a palavra de Deus, para nós fugirmos desse engano, porque é muito convidativo, né? É muito agradável isso, você só receber, não, você vai conseguir sem mudar nada na sua vida, você não precisa negar nada não, você vai ter tudo, Jesus é amor, Né? Mas é justiça também. E ele tem que trazer a justiça para esse quem mundo. ama corrige, não diz a Bíblia? Pois é. E Ellen White diz uma palavra que eu acho que as dificuldades são o quê? Obreiras. Eu li essa na semana. Vida. Então, assim, as pessoas não querem isso. Aquele negócio de negar a si mesmo, tomar sua cruz. Não, dá muito trabalho. Não. Negar a si já é ruim. Imagina carregar a cruz. Pois é. E seguir. A igreja medieval, ela matou em nome de Deus. Em João 16, verso 2, Jesus falou assim, vem a hora, né, vai chegar a hora em que vocês serão mortos e os que vos matarem julgarão estar prestando um culto a quem? A Deus. A né? Deus. Só que Deus não nos chamou para matar em nome dele, mas para morrer em nome dele. Olha que diferença que é isso. Muito diferente. Muito diferente. E vai usar a mesma coisa. Vai usar a religião no tempo do fim para perseguir o povo que é fiel a Deus, falando que está prestando um trabalho para quem? Para Deus. Exatamente. Vai fazer um decreto de morte falando que é para Deus. Para Deus, para o bem da humanidade. Então, antes morrer um pouco do que a humanidade toda, né? Mesma desculpa para Jesus, né? Para Jesus, mesma coisa. Então, assim, o engano é muito... ele persevera nas condições que ele usa para destruir, né? Ele sempre usou a mesma estratégia e continua usando. Agora, o que a gente vê, assim, isso tudo dá medo. Mas, por exemplo, se a gente lê lá Isaías 33:16, ó, falando sobre Jerusalém, o livramento de Jerusalém, que é, para nós, isso aqui é uma coisa profética para nós hoje, ó. E habitarão nas alturas, nas fortalezas das rochas, serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. Então, a gente fica amedrontado com isso, mas Deus está ao nosso lado. Não, eu até estava tentando fazer bunker lá em casa, né? Para guardar arroz, feijão, para perseguição. Eu falei, se dura 10, 20 anos isso. Aí, então não é para fazer isso, segundo o que você leu. Não é. Quem fizer isso vai perder vai tudo. Apodrecer tudo. Vai perder tudo, porque não vai ter jeito. Quem que vai trazer para nós a solução de tudo? É Deus. A luta é de quem? É de Deus. Contra o inimigo que está aí falando. Boa notícia, então falando não vou construir nada. Tem gente, nunca se construiu tanto. Eu estava vendo uma notícia dessa, nunca se construiu tanto bunker para o fim do mundo. Enche de alimento para não sei quantos anos aí que não vai adiantar nada disso. Os mais poderosos estão procurando construir já fora do planeta. Né? Do planeta. Então, não saber que os fogos vão vir lá de cima. Mas o que tudo isso quer dizer? Que a mentira está o quê? Prevalecendo na vida dessas pessoas. E a verdade está onde? Aqui, ó. Está aqui. Quem lê isso aqui entender, vai saber o que fazer. Me falem uma coisa, tá?
E eu estou gostando demais aqui. A gente tem que estar preparado, isso é bom. A gente tem que estar com o coração para Cristo Jesus, como vocês já falaram até agora. Mas quem que vai perseguir? Bom, a gente está falando aí, a lição ela traz, está apontando para a última crise do mundo. Sim. Né? Falando aí, a gente entra na parte de terça-feira aí falando sobre a besta, certo? Como o Elton já colocou aqui, que besta é um poder. Então, o besta vai perseguir nós? Ou é a besta? A besta. Os dois. É importante o besta, né? A gente tá atento de que a Bíblia ela vai dando as interpretações, ela vai dando os pontos corretos. Cabe a nós, né, analisar, estudar, guiados pelo Espírito Santo e comparando textos E a própria bíblicos. Bíblia se responde, né? E quando nós tratamos de profecia, existe um outro elemento que entra junto, que é a história. A gente precisa estar atento à história para identificar o que a Bíblia quer nos mostrar também. Nessa parte de terça-feira, vem, né, mostrando, identificando a besta, a primeira parte disso. E esse poder que vai ser um poder opressor e perseguidor no final dos tempos, ele já começa a ser apresentado na Bíblia, já aí no Apocalipse, já no capítulo 13, de uma forma mais clara. O interessante é que o João já falava, né? Ele está presente, mas ainda não se manifestou, né? E quando a gente vai pegando toda a história da época de João, a gente vai vendo um poder político que depois se transforma em um poder político religioso, né? Em Apocalipse 13, a gente vamos ler Pode aqui. ir, vai Apocalipse lá, 13, verso 1 e 2. João fala assim, ó, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Isso aqui é um mistério, a gente olha isso aqui e a gente fica perdido. Interessante que nas chaves de interpretação, mar significa multidões, povos, né? Nações, línguas, muitas pessoas, né? Multidões, nações. E besta significa poder. Então, João está falando aqui, ó. Nessa visão, João viu que surgiria entre as nações um poder. E esse poder tem as características dele aqui, né? Ali as características, alguns símbolos, e ele fala que o dragão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, esse é um poder que já começa a ser regido por quem? Pelo dragão. E o dragão tem alguns objetivos para que eles sejam alcançados através desse poder. E segundo a Bíblia, na própria Bíblia, o dragão é o diabo, a antiga serpente. Agora, quem é esse poder aqui? Quem é esse poder? Não, aqui, no texto, quem é ele? Se a gente olha assim, é o dragão. Tá, a gente não tem uma visão clara de um poder entre os homens que esteja atuando dessa forma. Mas Daniel 7, abre em Daniel 7 aí. Eu acho muito interessante que o Apocalipse ele usa imagens tiradas do Antigo Testamento para dar significado ao texto. Aí quando a gente abre em Daniel 7, no versículo 2, Daniel estava ali, né, tendo uma visão. Ele, falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam. Ventos em profecia significam o quê? Guerras, destruição, guerras principalmente. Agitava o grande o quê? Mar. As guerras estavam agitando as nações. Então, Daniel estava vendo ali conflitos entre as nações. E aí, o que ele vê? 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como... Agora, olha que interessante. Leão, tinha as asas de águias. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé com os homens. Lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis que aqui um segundo animal. O primeiro era um leão, o segundo é um urso, que se levantou, ele dá algumas características. Depois disso, continuei olhando e eis um outro animal. Esse é o terceiro, semelhante a leopardo. E depois ele vem falar de um quarto animal, que era diferente de todos, está no versículo 7, né? E que antes dele tinha quantos chifres? 10 chifres. É o mesmo bicho. Tá.
E se você seguir o capítulo 7, o anjo depois vai falar para Daniel assim, ó, os 4 animais que você viu são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. A partir de Daniel, o reino era qual? Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, depois e o animal terrível e espantoso, que para ele era uma besta, era Roma. Quando Daniel olhou na sequência, né, para o futuro, quando João estava nos dias dele e olhou para trás, ele viu a sequência inversa. O animal que surge era a besta, com 10 chifres, semelhante a leopardo, urso e leão, que vai parar lá em Daniel de novo. Então, essa besta identificada no capítulo 13, nós precisamos seguir a sequência de Daniel 7. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Nos dias de João, ele olhou de forma inversa. Então, qual era o poder nos dias de João? Roma. E Roma imperial. E quando você segue a sequência de Daniel 7, ele fala que desse quarto animal, entre esses 10 chifres, 4 caíram e se levantou um pequeno chifre. E esse pequeno chifre, ele blasfemava contra Deus, perseguia os santos durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e prosperou naquilo que ele fez. O chifre pequeno, né? Era um segundo estágio de Roma, que veio a ser Roma papal. Então, João, a partir dos dias dele, ele estava vivendo o Império Romano. Essa besta que se levanta nos dias de João, ela teria características perseguidoras e opressoras ao povo de Deus. Roma imperial matou Cristo, perseguiu os santos, perseguiu os cristãos, e quando veio Roma imperial, papal, aí tomou lugar de tomou Cristo. uma nova característica, e ela era o chifre pequeno de Daniel 7. A gente não tem tempo para explicar tudo isso aqui. Mas você deu um resumo muito legal. Mas, a partir dos dias de João, esse império ele vai assumir formas diferentes e ele vai até o tempo do fim, sendo opressor e perseguidor do povo de Deus. Agora, Elton, olha o pepino que eu arrumei para ti aqui. Olha o pepino que eu arrumei para você. Tem algo na Bíblia que define esse poder? Eu tenho uma palavra que diz que é um poder da blasfêmia. É uma característica assim, parece que isso está em voga tanto no livro de Daniel como também no livro de Apocalipse. O que é blasfêmia e como é que esse poder blasfemou? Então, quando Jesus falou que declarou que era Deus, né? Que os fariseus falaram? Lembrei. Blasfêmia. Queria até apedrejar ele por causa de blasfêmia. Colocar-se no lugar de... que eles achavam que Jesus não era Deus, né? Jesus era um carpinteiro, um filho de um carpinteiro, uma pessoa comum. Então eles falavam: você está fazendo o quê? Blasfêmias. Então se colocar no lugar de Deus. E esse poder religioso que o Joel explicou muito bem aqui, ele se coloca no lugar de Deus. Ou seja, ele acha que ele pode perdoar pecados. E quem que pode perdoar pecados? Somente Deus. Mas ele aqui na terra, ele se coloca como aquele que pode perdoar pecados. Então isso é blasfêmia. É se colocar no lugar de Deus. E ele chega ao ponto de mudar os tempos e as leis, né? que tá lá em Daniel. Tanto que quando a gente falou no mandamento, eu estava lendo um catecismo romano, que a pergunta é: qual é o dia de sábado, de guarda? A resposta é o sábado. Por que nós católicos guardamos o domingo? Aí, porque a igreja instituiu o domingo como dia de guarda. Aí outra pergunta era: pode a igreja fazer isso? Aí a resposta era: a igreja, por intermédio do Papa, tem o poder dado por Deus para mudar. Pois é. E Papa significa o quê? Pai, né? Pai. Pai é quem? Qual que é o único pai que nós temos? É o Pai Todo-Poderoso, que está nos céus, né? E que veio aqui a este mundo para morrer por nós. E não tem outro, mas isso que é blasfêmia. Então, se colocar no lugar de Deus. E matar em nome de Deus. Mas não é em nome de Deus, porque ele acha que ele é. Sim, que ele é Deus, né? Que ele é Deus, então ele pode fazer o que ele dele, né? é. Então, assim, isso vai se repetir, vai voltar a acontecer. Mas aí que está a diferença de quem, infelizmente, não segue a palavra de Deus, vai ouvir isso, porque é um sistema assim. Eles falam muito assim da besta, do número 666, né? É uma pessoa, não é um sistema religioso, né?
que vai fazer tudo isso em nome de Deus. Só uma perguntinha, Joel. Você falou assim que olhando de trás para frente, tem característica do leopardo, característica do urso e característica do leão. Então, quando a gente vê assim, ou seja, toda aquela questão da adoração ao paganismo, ao misticismo... Você falou algo muito interessante agora. Pode continuar. Não, eu quero... Me responda isso, sobre isso. Porque Apocalipse 12, 3, 13, 1 e 2 e 3, 17, verso 3, ele fala de... Primeiro ele fala de um dragão com 7 cabeças e 10 chifres, fala de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, fala da besta escarlata que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Todos eles estão falando de um sistema que o inimigo usou para perseguir. Nesse sistema o inimigo usou impérios, nações, para perseguir o povo de Deus. Eu não tenho tempo de explicar aqui. Sim. Eu fiz um sermão no dia 27 de abril. Se alguém quiser, pode entrar na página da igreja e analisar lá o que a gente falou sobre a besta de Apocalipse 17. Está no dia 27 de abril, é só buscar lá. São reinos. E assim, os reinos que foram opressores e perseguidores do povo de Deus são Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma imperial, Roma papal e até o 8º rei, que será o último, lá de Apocalipse 17. Uma característica muito interessante nos 6 primeiros. Todos eles eram adoradores do sol, todos eles eram idólatras, todos eles acreditavam na imortalidade da alma e todos eles detinham aspectos religiosos e políticos ao mesmo tempo. Só que até o 6º rei, os aspectos políticos estão presentes em todos. Por exemplo, o Egito. Quando o faraó chegou lá, quando Moisés chegou e falou para o faraó libertar o povo, o que o faraó falou? Quem que é esse Deus? Desafiou a Deus. Eu não conheço a Deus, tampouco vou deixar ir o povo. E sancionou leis para dificultar mais ainda o povo. A Síria fez a mesma coisa lá, Senaqueribe, desafiando Deus, e falou: Deus vai... Esse Deus aí defender vocês? Vem para cá, eu vou dar terra para vocês. Olha o poder político entrando. Vocês vão plantar, colher e ficar numa boa. Mas não serve esse Deus aí, não. E assim sucessivamente. A gente vai ver na Babilônia, a gente vê isso constantemente. Esther, os jovens na Babilônia. Então, eram poderes que detinham o político e o religioso. Idólatras, adoradores do sol, todos eles, e acreditavam na imortalidade da alma. Até o 6º poder é desse jeito. O 7º muda de uma forma drástica um aspecto. Todos eles, esse poder, ele também detinha o aspecto político e o religioso, só que o religioso agora mudou de figura. Sim. Ele não é mais, entre aspas, pagão. Ele é agora o quê? Cristão. Então é algo assim, por isso que fala que o chifre pequeno ele era diferente de todos os outros. Ele tinha uma boca e falava como um homem, né? Tinha olhos e blasfemava contra Deus. Então, o poder cristão agora, né, juntamente com o Estado, ele se tornou o poder mais opressor de toda a história contra o povo de Deus. E Elton, para você é um pipinão. Depois, eu vi que você está aberto. Você quer antes falar alguma coisa? Não. Tá, senão você já emenda, já lê o que você tem aberto aí. Você já vai entrar na próxima aí? Não, eu já estou indo de chumbo. Vai. Vamos lá. Eu vou pegar o que o Joel está falando, quer dizer, o poder político, religioso, depois ficou o poder cristão, tal, se tornou terrível, tanto que em 1798 esse poder foi exterminado, bem dizer assim, foi preso, tal. Uhum. A pergunta que eu te faço é o seguinte: bom, esse poder era o papado, que surgiu da Roma pagã. Fez todas as atrocidades. É um poder blasfemo que toma sobre si o ato de dizer, nós somos Deus aqui, eu sou Papa, sou Deus, faço o que quero. Uhum. Então esse poder teve uma ferida, parecia que morreu. Tá. Aqui diz que provavelmente vai voltar, ou seja, vai voltar, você já falou ali, certo? Tá. Se vai voltar, tem alguma coisa a ver essa volta dele da forma como o Papa hoje é visto pelo mundo? Claro, tem tudo a ver, né? A gente vê assim, existe um movimento para se criar um governo único, né? Tem sim. Hoje isso é muito real.
E todos os políticos do mundo inteiro, os religiosos, políticos, qual que eles falam que seria o ideal para o mundo para ressurgir como uma liderança única e poderosa? El Papa. Pois é. Entendi. Isso não é uma coisa que é adventista que está falando isso, não. Isso é bíblico e está acontecendo aos nossos olhos. E está tomando força isso. Qual que é a solução para os problemas, as grandes catástrofes, grandes guerras que estão acontecendo no mundo? Um governo único. E esse governo único vai querer adoração para quem? Para ele, né? Para ele. E o interessante é o seguinte, né? Já tem até uma agenda já, né? Uhum. Eu ouvi falar, o João Paulo II disse que se em 2 anos a gente não cuidar, a natureza vai acabar. Vai acabar mesmo. E ainda fala assim, ó, nós temos que ter um dia de guarda para separar. Parece que ele está lendo a Bíblia, porque a Bíblia diz que isso ia acontecer. Pode ir lá. E Apocalipse 17 fala o quê? De uma mulher montada numa besta. Uma besta. Que é a besta da terra que a lição traz para nós. Tem a besta do mar e tem a besta da terra? 2 poderes. Sim. Ele já falou que era Roma, Roma papal. E o outro? E o outro da terra, de um lugar desabitado, que não tinha ninguém, que o pessoal foi para lá e se tornou uma grande potência. Qual país? Estados Unidos. Estados Unidos. Agora, se às vezes alguém pode estar assistindo e falar assim, nossa, isso é muito complicado, mas se quiser receber um estudo disso aprofundado, é só mandar aqui para o Kevin aqui uma mensagem. Que o Kevin vai botar o Gel em contato com ele, né? Exato. Você vai entender muito bem, pelo poder do Espírito Santo, o que a Bíblia quer dizer em Apocalipse, que é a revelação de Jesus, e o que está acontecendo hoje. Está muito claro o que está acontecendo. Então, logo, Jesus vai estar o quê? Voltando. Né? Então, a gente precisa estar preparado para isso, porque é muita coisa acontecendo que está tudo batendo igualzinho que está falando na palavra de Deus, em Apocalipse, e Daniel e Apocalipse. Essa ferida é interessante, que diz assim que uma das cabeças foi ferida de morte, né? Uma ferida mortal. Mas depois dessa ferida, ela se curou. E se a gente for bem honesto, então vamos lá, aos aspectos perseguidores e opressores do povo de Deus. Todos eles tinham os aspectos políticos, detinham poderes, autoridade política e religiosa. Em 1798, quando o Papa foi preso, foi ali, né, a perda de poderes de 538 a 1798. O papado ele deteve o poder político e o poder religioso, foi preso. Só que a influência religiosa, ela não acabou ali. As igrejas católicas continuaram existindo e logo depois veio ali Mussolini, deu só devolveu a sede, porque o resto já tinha. Então, mas o poder político não foi tão abalado assim. Agora, o aspecto político, sim. Então, o papado perdeu o seu poder político. Se você olhar a Idade Média, o que eles tinham capacidade de fazer... Ele colocava rei, tirava rei, era... Então, a ferida que está sendo curada, qual que é? A política. O aspecto político está sendo restaurado. E a besta que emerge da terra, ela será responsável por formar novamente a imagem. Na teologia adventista, nós entendemos o seguinte, que os Estados Unidos ele vai dar o suporte político para que o papado novamente exerça uma influência política. Será ali um poder híbrido, que é o 8º rei lá de Apocalipse 17. Sim. Então, vem cá, para a gente já ir finalizando a lição. Vai ter Estados Unidos no meio disso. Vai ter o papado no meio disso. Quer dizer, todos os reis da terra vai estar confluindo, ou seja, fluindo para essa grande união que você falou, que é um governo mundial. Bom, e nós que fomos obedientes ao mandamento de Deus e temos a fé de Jesus Cristo, qual será a nossa única salvaguarda? O livro do Grande Conflito tem esse capítulo, mas a gente não pode deixar de falar sobre a marca da besta. Não, já vai agora. Qual é a única salvaguarda? Não, já vai ainda. A única salvaguarda, o livro do Grande Conflito tem um capítulo, diz a nossa única salvaguarda, plataforma segura, palavra de Deus, verdade, estarmos firmes na palavra de Deus.
A lição, assim, não sei se vai dar tempo de Vai falar, dar mas a tempo lição sim, nós- conta a história de um casal soviético na época Tem um tempo aí, chefe? do Ele deu para nós um comunismo. tempinho. Na época do comunismo, na época em que Estados Unidos e Rússia tinha Guerra Guerra Fria. Fria, né? E aí um deles, o marido, ele estudou as profecias, ele era adventista. O comunismo acabou com muito isso, com a religião, coisa e tal. A esposa não. E a esposa achava que o comunismo ia prevalecer, que ia ganhar essa guerra e ia mandar no mundo inteiro o comunismo. Aí o marido falou para ela, na época, isso há muitos anos atrás, não, quem vai prevalecer, segundo as profecias, mostrou para ela de Apocalipse, Daniel Apocalipse, vai ser os Estados Unidos. E ele vai ser uma grande potência. E tem gente achando hoje que é a China. Aí quando vê, passa alguns anos, a União Soviética caiu. E aí a esposa falou, mas não, isso está na profecia. Eu falei para você há uns anos atrás, e aí está acontecendo. Caiu e os Estados Unidos vai ser a única potência. E ela se tornou se tornaram adventistas, voltaram para a igreja. Então, olha para você ver a diferença que quem segue a verdade e quem acha Que segue, né? pelo que está acontecendo no mundo, vai ser assim, dessa forma. E não vai ser totalmente diferente. Mas quem está na verdade sabe como é que vai ser. Joel. O que o Elton está falando é importante. Aí você já coloca, junto com o que ele está falando, o sinal da besta e nós já Tá vamos. bom. É interessante que ele está falando pelo seguinte: o primeiro a interpretar os Estados Unidos como a besta que emerge da Terra foi John Andrews, lá em 1860, 70, alguma coisa, entendeu? E o que os Estados Unidos eram naquela época? Nada. Era um paísinho que estava Então tentando não é um sobreviver. oportunismo falar hoje sobre isso. Isso foi falado quando não tinha evidência nenhuma de que seria, certo? Agora, a marca da besta, a lição ela começou falando sobre isso. Alguns acreditam que é um chip, alguns acreditam que é o código de barras, algumas pessoas acreditam que é uma vacina, que será a marca da besta. Jeff, vou te fazer uma pergunta. Existem microchips hoje que facilitam a identificação de uma pessoa, o histórico médico está ali, há muitas informações, e através desse microchip você pode acessar ali o pagamento de um cartão de crédito, encostando a mão ali, enfim. Você usaria um microchip desse hoje? Eu sou da antiga. Eu não sou muito disso, não, mas sem nenhum problema eu não usaria. Tá, eu digo assim, nessas questões, né, o mundo religioso acha que o microchip será a marca da besta. Não, se eu achasse que fosse isso, eu não ia usar, não. Tá, mas então como é que você vai saber se é ou se não é? Que aspecto que a gente tem? Porque a marca da besta ela terá um aspecto. A gente começou a falar na lição sobre adoração. Isso. Certo? A adoração. E o inimigo ele usa a força para conseguir o que ele quer quando ele não consegue com palavras ou com o engano. Certo? Então, a marca da besta ela é algo que está relacionado com adoração e algo que será imposto. Se o chip na sua mão não tem nada a ver com adoração, nós estamos livres para usar botar chip na testa, na orelha, onde quiser, né? Então, a gente tem que ter... O mundo religioso precisa ter esse norte. Mas você me perdoa. Mas cada dia é uma marca diferente. Não pode vir uma tecnologia que surge. Agora, Elton, na Bíblia, dentro do que a gente está estudando, em Apocalipse 13, 14, qual seria esse ponto de adoração que poderia estar relacionado com marca da besta e selo de Deus? Você até falou isso no início já, né? Nós conversamos sobre isso, né? Mas vai lá, Elton, responde ele. Ezequiel 20:12, 20 e 20 fala o quê? Meu sábado será o quê? Sinal entre mim e o meu povo. Apocalipse 14 fala a terceira mensagem, fala o quê? Quem tiver a marca da besta vai sofrer as consequências. E o que é a marca dessa besta? É um dia oposto ao sinal de Deus. O que é o oposto do sinal de Deus? Primeiro dia da semana Primeiro hoje. dia de semana. Agora, o que eu acho engraçado, eu sei que nós já temos que encerrar, mas o que eu acho interessante é o seguinte: toda vez que eles falam da igreja adventista, porque nós somos uma seita, porque nós guardamos o sábado. Agora, você viu que eles não criticam aqueles que guardam o domingo? Nunca. Eu quero deixar algo bem claro. Isso que eu acho interessante. Hoje, nós, teologia adventista, nós entendemos que o sábado
ele será, no final dos tempos, uma marca filhos expressiva, de Deus o mesmo. selo de Deus. E o domingo, uma contrafação da verdade, será uma obrigação a ser observado. Aí eu tenho para te ajudar, porque às vezes a pessoa fica, isso é coisa de adventista. Bom, vamos lá. Qual é o único dia, qual é o único mandamento que é brigado com foice, que as pessoas brigam com foice, para não deixar lá no decálogo, nos 10? Qual é o único? É adultério? Não. É matar? Não. É Deus? Não. Imagem. Aí tem até briguinha. Imagem, o único. Tem mais ou menos desentendimento entre católicos e protestantes e evangélicos. Agora, ambos, católico, protestante e evangélico, o único mandamento que eles brigam para tirar da palavra de Deus é o sábado, porque o sábado é o selo de Deus. É isso? É isso, mas eu quero colocar o seguinte, hoje não existe a marca da besta. Ainda não. A marca da besta ela será imposta por lei. É algo que está relacionado com adoração e é algo que vai ser encontrado nos mandamentos de Deus. Quando o mundo foi esclarecido sobre o sábado e quando houver um decreto, houver um decreto, a oportunidade de escolha, é nesse momento onde a marca da besta será imposta. Então, hoje, algumas pessoas têm dúvida, guardam o domingo e tal. Hoje não é marca da besta. Vamos dizer assim, se eu sei hoje que o sábado é o dia do Senhor e não guardo, eu faço a minha escolha. Sim. Agora, aquele que aprendeu de um jeito e não teve o privilégio que a gente teve, o sábado ou domingo, ele vai ser salvo pela doutrina que ele conheceu, né? Agora, quando surgir a imposição como forma de lei federal, aí sim. Agora eu queria dizer algo para finalizar minha fala aqui. Se você observar todos esses reinos que nós falamos, que foram opressores ao povo de Deus, depois da ferida de morte em 1798, hoje nós vivemos o período mais favorável para a pregação do Evangelho. Nunca houve isso. Hoje é o período de mais tempo, na época favorável. de Cristo, né? Para a pregação é hoje, né? E hoje nós vivemos a igreja de Laodiceia. No período mais favorável da história, a igreja se encontra morna. de que forma? Você não pode estar morno. O Joel pode. Não, né, Joel? Nem ser Nelton. Não. Elton, você quer dar alguma palavrinha para eles? Não, eu acho que nós temos que estudar a palavra de Deus como nunca, né? Porque quando vier todo mundo, Jesus falou, e será pregado o evangelho em todo mundo vai saber que o sábado é o dia do Senhor. E quando sair decreto para obedecer o domingo, aí que vai ser assinalado o povo. Porque tem muitos que guardam o sábado hoje, mas a hora que sair a lei, não vai querer. Não, vai correr. Vai correndo. E tem muitos que guardam o domingo e vai aceitar. Aí vai vir o sinal, vai ser assinalado. O selo de Deus vai estar sobre o povo dele. Então, assim, como é que a gente vai conseguir vencer tudo que está por vir? Só em comunhão com Jesus. Eu vou pegar agora, você já que disse que não vai falar, você já falou a última palavra? Não falo mais nada hoje. Eu vou pegar aqui um pedacinho que está no livro Grande Conflito, página 474. Ninguém deve se iludir. O papado que os protestantes hoje estão tão dispostos a honrar é o mesmo que governou o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus se levantavam, correndo risco de vida, para denunciar a iniquidade daquela instituição. O poder papal possui o mesmo orgulho e a mesma arrogância que o fizeram senhor sobre reis e príncipes e que reivindicaram as prerrogativas de Deus. Atualmente, seu espírito não é menos tirano e cruel do que quando arruinava a liberdade humana e matava os santos do Altíssimo. Faz parte de sua política assumir o caráter que melhor cumpra seu propósito, mas, sob a aparência variável de camaleão, o poder papal oculta o invariável veneno da serpente. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Só a palavra de Deus para te proteger. Só a oração diária, o estudo da palavra de Deus, a nossa comunhão com o Pai do céu, nossa solicitação diária, súplica pedindo o poder do Espírito Santo,
vai nos preparar para esse grande momento que está bem aí à nossa frente. E é desejo meu ver você e eu vitoriosos. Esse poder está aí, cada vez tomando mais e mais espaço no mundo da política e mundo religioso. Cristãos e cristãos indo para Roma, certo? Abraçar, beijar o Papa, assumir a bandeira da natureza, do dia da natureza, salvar a natureza, mas no fundo eles querem só uma coisa: tirar de vez o selo de Deus, que é o sábado, e substituir o domingo como dia de guarda. A pergunta é: você vai ficar com Deus ou com o demônio? Com a igreja de Deus ou a igreja do inimigo de Deus? Que Deus nos abençoe a fazermos a escolha certa. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra que nos ensina, obrigado pelo Joel e pelo Elton, que de forma tão plana, né, Deus, assim, tão plena, né, revelou para a gente a nossa lição, descomplicou a lição e a gente conseguiu entender melhor, a Deus, tudo o que vai acontecer, mas acima de tudo que o Senhor está presente em cada batalha que um dia enfrentaremos. Salva, Senhor Deus, todos que estão nos assistindo e a nós mesmos, nossos familiares, nossos filhos. Guarda-nos, ó Deus, preserva-nos com fé e dá-nos coragem para ir contra todo esse poderio e pregar de forma audível e forma plena e ativa o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome teu, ó Deus, eu te peço a nossa salvação, te peço, guarda-nos para o céu, por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima semana. Daqui a pouquinho nós vamos estar juntos para estudarmos a 12ª lição. E até lá, nos aguarde e lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até lá.